Bom, boa noite a todos aqui, quem nos acompanha. Na verdade, nós estamos perplexos com toda E um acusando o outro ainda. com toda essa história que as pessoas estão acompanhando. Nós estamos vivendo um momento de calamidade pública. Quando se tem uma calamidade pública, a 866 se fica de lado, ou seja, a lei de licitações públicas. O governador mandou para a Assembleia Legislativa, logo no início da pandemia, uma autorização, um pedido de autorização para fazer pagamentos antecipados. Naquele momento, nós vimos que o mundo todo estava atrás de máscaras, respiradores, ou seja, tinha uma necessidade, e a gente sabe como é que é o mercado de oferta e procura. Muitas vezes você tem que antecipar o pagamento para conseguir um preço, até preços melhores nas condições. E com tudo isso, até então, nós dávamos um crédito para o governo por conta que nós não queríamos ser, daqui a pouco, condenados, porque atrasamos por causa da burocracia e tal. E nesse contexto todo, começou a surgir algumas coisas. Depois disso, a primeira contratação que foi feita é 2,5 milhões de publicidade sem licitação. E para que 2,5 milhões de publicidade sem licitação, se todo local que tu liga a televisão, rádio, ou abre o Instagram, ou teu grupo de WhatsApp é coronavírus, todo mundo já sabe que tem que usar a máscara, tem que ter álcool gel, tem que cuidar. Para quê? Bom, segunda, uma dispensa de licitação para uma contratação de uma empresa de vigilância eletrônica e tecnologia do Porto de São Francisco do Sul com 18 milhões de reais. Aí olha só que interessante, quem é o diretor administrativo do Porto? Tio do secretário de Desenvolvimento Econômico, Lucas Esmeraldino. Quem era o Lucas Esmeraldino? Vereador de Tubarão, que virou candidato a Senado, quase se elegeu por causa da onda. Quem era Moisés? Moisés era assessor do Lucas. Ah, meu Deus! Que quando foi fechar a ata no último dia, porque o Lucas não conseguiu a segunda vaga da composição do Gelson Merizio, porque o Esperidião renunciou à candidatura a governo e pegou a segunda vaga, o Lucas, para fechar, ele era o presidente do partido, o PSL na época, para fechar a ata, botou o nome do assessor só para compor, era meia-noite, tinha que fazer. O nome do assessor virou governador e ele virou secretário. E o tio desse secretário virou diretor administrativo do Porto de São Francisco do Sul, que fez com dispensa de licitação, não tinha nada a ver com coronavírus. Porto de São Francisco do Sul, Vigilância Eletrônica e Tecnologia. Nada a ver com coronavírus. 18 milhões de reais. Olha só, depois quando vazou isso, denunciamos o que houve? Um distrato amigável. Ah, quer dizer que foi destratado, então? Agora, Henrique, você, dono de uma empresa, faz o distrato amigável de um contrato de 18 milhões? Eu vou até a China atrás desse contrato. E vou querer fazer também o distrato amigável. Entendeu? Como é que ficou o amigável? Como é que ficou, entendeu? Daí aconteceu. Alguma coisa pra mim? Não sei. Não sei. Né? Amigável, não sabe. né? Isso vai entrar na CPI. Quando começa a surgir, veio o hospital Marieta de campanha em Itajaí. Qual o problema do hospital? E daí nós convocamos lá o secretário e falou, deputado, não vamos misturar alhos com bugalhos. Por que alhos com bugalhos? Eu liguei para o governador de Goiás e ele me disse o seguinte, Kennedy, o nosso leito de hospital de campanha de UTI é X, R$ 9.600 por dia. Nós estávamos pagando aqui, aliás, eu sei que era menos da metade do valor que foi contratado aqui, agora tanto número que a gente se perde aqui. Mas era uma empresa para administrar? Assim, ó, tem lona, cama, equipamento, pessoal, insumos, medicamento, lixo tóxico, ou seja, para funcionar. Só que o governador de Goiás é médico. E ele me alertou uma coisa. Eu conheço ele porque no ano passado fui presidente da Unali e recebi o título de cidadão goiano pelo trabalho que a gente fez de suicídio, automutilação e violência contra as mulheres. Ele me falou o seguinte, tem uma coisa, Kennedy, que eu não consigo entender aí em Santa Catarina. O Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, diz que para cada leito de UTI eu preciso ter 3 leitos de internação normal. Por quê? Porque nenhum paciente vem para a UTI, a não ser traumatologia, mas né, na questão da doença... Sem passar por ali. Sem passar por aqui. E a volta a mesma coisa. A mesma coisa. Ou seja, para cada leito,
3 leitos. Aí ele me falou o seguinte, só se faz um hospital de campanha com leitos de UTI somente se o hospital de campanha estiver no estacionamento de um hospital físico. Ah, tá. Aí já joga para dentro. Entendeu? Sim. Só que o Marieta, tu sabe onde é que é. E o hospital, aliás, a Marejada e o Marieta ali, não tem como. Aí eu perguntei isso, escuta, cadê os 3 leitos? Por quê? Se faz um hospital só de 100 leitos, no mínimo tinha que ter no lado 300 leitos. Uhum. Aí quando eu comecei a apertar dessas questões, porque eu estou falando de determinação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, o que fizeram? Simplesmente saíram fora. Aí apareceu o tal dos respiradores pagos antecipadamente por 33 milhões de reais. Caramba. Todo mundo já sabe como é que é isso. Mas a máxima, assim, o grau, o requinte de amadorismo desse governo, para não dizer malandragem. A empresa recebeu 33 milhões, não deu os respiradores. Em 2 contas foram pagas. O deputado Bruno Souza entrou na justiça para bloquear o dinheiro dessas 2 contas da empresa que, quando você liga, cai numa casa de massagem. E não é massagem terapêutica, é putaria mesmo. Ai! É putaria mesmo. Que bom. Quando essas 2 contas... É porque, na verdade, esse negócio virou putaria, né? Virou. É um negócio impressionante. Quando essas 2 contas são bloqueadas, em uma tem R$ 42,64. Na conta? Dos 33 milhões. Caraca. Da outra, 464 mil. Conseguimos recuperar 464.024 reais. Os outros 32 milhões e 600 mil evaporou. Só que a investigação está mostrando que grande parte desse dinheiro já virou bitcoins. Que o dono, a mulher que é dona da empresa que cai numa casa de massagem, é motorista de van lá no Rio. Caramba, que confusão. Coisa boa, hein? E daí, quando começamos a fazer isso, a melhor. A empresa tem a coragem de entrar na justiça para cobrar do Estado o imposto dos 33 milhões que não estavam na negociação. Ah, é? Sim, mas... E daí? Que beleza, né? Os 33 milhões pagos não estavam incluindo os impostos. E agora a empresa... Ela vai ter que pagar imposto. Coitado. Baita negócio. Sim, mas negócio da China. O quê? Eu começo a rir de tão nervoso que eu fico. Entende? Porque tem um negócio assim que não dá para entender, cara. Deputado, seguinte, vai sair a CPI. E você até agora só falou, com exceção do Porto de São Francisco do Sul, de recursos para a área da saúde. Uhum. Dei uma olhada também, porque parece-me que a Secretaria de Saúde, que era dirigida pelo deputado Caro Preso, vizinho nosso, amigo da gente aqui, de Joinville, eu acho que seu colega lá da Assembleia. É lógico que não havia recursos suficientes para a área da saúde, então a saúde sempre estava atrás para pagar as compras, o que foi comprado, o que foi feito, o serviço. Engraçado que esse ano, se você for ver... Tudo pago. Tudo pago. Então... E o pior, Pesco, se me permite... Tudo pago. E o pior... No mínimo, levanta a suspeita, né? O deputado Marcos Vieira, que é o secretário, aliás, o deputado presidente da comissão que está acompanhando essa movimentação do Covid, da comissão especial que foi feita, ele levantou ontem, fora os 33 milhões que foram pagos e não recebidos, a Secretaria da Saúde e o governo fez outras compras de pagamentos antecipados no valor de 48 milhões de reais. Outras compras? Fora isso que nós falamos aqui. Isso é muito sério. Mas de que tipo? São N. Aí agora nós vamos ver. A CPI vai levantar isso daí. Mas eu quero dizer o seguinte, dentro de tudo isso, arrebentou numa funcionária que disse, olha, eu fui mandada e toda... E olha só a frase que ela diz,
todas as movimentações e compras do governo passam pela Casa Civil. Não é pela administração? Por que Casa Civil? O que é a Casa Civil? Tu já foi secretário? Não tem nada a a Casa ver. Civil cuida das leis. É o chefe de gabinete. Chefe de gabinete do Estado. Faz a movimentação com a Assembleia É o Legislativa. chefe de gabinete do governador. E daí, o que tem a ver com compras? Nada. Aí, olha só, o Tasca, que é o secretário de administração, vai na televisão e diz assim, olha, nós não estamos sabendo, porque a primeira ação do governador Carlos Moisés foi criar uma corregedoria, um cargo do Corregedor-Geral do Estado. Esse camarada, chamado Luiz, que é secretário e que participa de 2 outros conselhos, da Celesc e da SCPAR, o controlador geral, ele tem que controlar isso. E daí o Moisés criou uma outra secretaria especial, executiva, de transparência e gestão. Esses 2 estavam fora do processo. Quando eu disse, cadê os 2? É que o ex-secretário de saúde, dá por portaria autoridade para eles entrarem no negócio. Mas pera lá, cara, eu posso te mijar no cachorro. Como é que o controlador geral não pode participar? Como é que a secretária executiva de transparência não pode participar do processo? Ah, tinha uma mafiazinha. Aí a secretária, a funcionária... A máfia, né? Nem é máfia, é quadrilha mesmo. Quadrilha. Né? É quadrilha. Daí a secretária, a funcionária demitida assim, não, tudo passava por ele e pelo Elton. Aliás, o secretário Douglas Borba, da Casa Civil, vai à televisão e diz o seguinte, não estou sabendo de nada. Tudo é com o Zeferino, secretário de saúde. Aí, o Zeferino, coronel, já exonerado, vai no GAECO e diz assim, quero depor. E pega o telefone dele e diz, pode fazer um espelho das mensagens de WhatsApp. Putz. Quem comandava tudo? Douglas Borba. E o pior de tudo. E hoje o governador falou que não vai tirar. E o pior de tudo, o governador vai numa live, porque ele gosta de live, aquele coletinho de defesa civil, tá? Ele vai na live e perguntam para ele assim, governador, o que o senhor fala do Douglas Borba, do que falaram? Aí sabe o que ele disse? Assiste a live dele que você vai saber. Que tipo de comando é esse? Que tipo de governo é esse? Mas que é tipo de lógico que o governador é sabia do caso. Tu acha que não vai saber? Como é que um camarada... 33 milhões? Quando o próprio secretário da Saúde demitido e a outra demitida dão o celular e dizem, ó, tá aqui o responsável, que é o Douglas, secretário da Casa Civil, que é a secretaria mais próxima do governador. E quando o secretário Paulo Eli, num grupo que nós temos de deputados com o Paulo Eli, a gente pergunta assim, secretário Paulo Eli, como é que é esse pagamento antecipado de 33 milhões? O secretário Paulo Eli responde, eu não faço pagamento, só libero a grana. Ou seja, cada um e ó, pá. E o que é isso? Não é culpa Vai minha. parar em quem? No rabo de Santa Catarina. Nós é que vamos pagar a conta por esse governo. O Douglas e o governador não tem que ser exonerado nem impeachment, eles têm que ser presos. E o Paulo Eli, inclusive... Tem que ser preso. O que eles estão fazendo é um crime com Santa Catarina. Mas É um crime com Santa Catarina. Sabe? É um negócio impressionante. Dentro de uma pandemia, pegar dinheiro, sem licitação, sem nada. Cara, o Ministério Público de Santa Catarina, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas, no outro dia que houve o bloqueio total, os presidentes desses poderes chegaram para o governador e disseram aqui, tá aqui, 82 milhões de reais para vocês. O governo federal, no mesmo dia, passa quase 200 milhões de reais. Tá sobrando dinheiro e os caras fazendo sacanagem com isso. Me perdoe, às vezes vocês me conhecem já. É verdade. Que às vezes eu não me aguento, mas não dá para aguentar. Não dá para aguentar. Tá, mas tá todo mundo assistindo, nossos telespectadores, e eu me faço de telespectador porque eu assisto o programa, como a gente faz, depois eu vou ver para ver as minhas falhas, as falhas de cada um, a fala de cada um, melhor dizendo, porque eu posso voltar na fala do Kennedy lá e verificar o que foi que você falou. Pergunto, acho que é a pergunta de todos. E o que vai acontecer? Bom, deixa eu dizer uma coisa. Tem muita gente me perguntando, Henrique, quando é que vão tirar o governador? Eu, como sempre, lúdico, e por ser jornalista, querer explicar as coisas,
Tem um minuto é só. fácil entrar e difícil sair. Quando o embrião entra no óvulo, é fácil. Mas para sair o bebê... Só com aborto. O aborto tem que ser forçado, se não for natural, ou esperar 9 meses para parto normal ou cesárea. Então, ou seja, sobre o que vai acontecer, nós temos que entender como é que é o processo. Primeiro, GAECO está fazendo a investigação criminal. Nós, da CPI, vamos fazer... Eles têm liberdade para fazer isso? Eles têm liberdade, inclusive, para pedir prisão. Está na Justiça, está no Ministério Público, Tribunal de Contas. Eles fazem o papel criminal. A CPI faz o julgamento político, com todos esses documentos e essas investigações. Se no julgamento político tiver a digital do governador ou da vice-governadora, cria-se a improbidade administrativa. Daí é feito uma comissão processante, com 5 deputados estaduais e 5 desembargadores para tratar do impeachment ou não do governador. Então, assim, ó, fácil entrar. E falando sobre isso, cara, como é que o Moisés entrou? Fácil. Deixa eu ver, 7 segundos? 7, confirma. Não dá, dá 3 segundos. Todo mundo apertou 7, confirma de cabo a rabo, agora está aí. Nós vamos ter que, talvez, passar um parto doloroso ou um aborto forçado para tirar esse camarada de lá. Tem um assunto aqui em Joinville. Dengue. Eu vou passar aqui os dados, porque a prefeitura não estava divulgando. Sim, tá. Antes divulgava todo dia, mas mudou. Depois parou, porque... O chefe da Casa Civil aqui não deixa publicar essas coisas. Mas eu prefiro esse trabalho do chefe da Casa Civil do que o que está acontecendo lá. PLC 27. Mas eu vou aproveitar depois do Chico. O Kennedy, voltando um pouco à política. Após a eleição do Bolsonaro, do Moisés, todo mundo queria aparecer na fotografia junto com alguém. Bom, o Udo, logo que o Moisés foi empossado, foi buscar apoio para o candidato dele para a prefeitura na próxima eleição. Como é que tu anda esse processo entre o apoio do Moisés ao candidato do Udo, o Fernando Crelli, nessa situação toda que está aí se avizinhando? Pelo que eu sei, havia, pelo menos antes dos respiradores e de toda essa maracutaia que está aparecendo, havia uma grande manifestação do prefeito Udo e do governador para que o PSL, inclusive, oferecesse o candidato a vice do Fernando Crelli, que é o pré-candidato do MDB. E o nome seria do Derian Campos, que é o nome. Havia também a possibilidade do Rodrigo Borno agora está no PSL. Isso, daí o Rodrigo. Quando deu esse problema todo aí, o Rodrigo já pulou fora. Ah, já? Já desfiliou. Ah, não está mais. Não está mais. Já desfiliou. Acho que nem chegou a filiar. Ele estava em processo de filiação. E quando estourou, pulou fora. Ele caiu fora. Então, assim, ó, eu entendo que quem caiu na lábia do governador, e há uma conversa lá em Florianópolis de que o Douglas e o Lucas Esmeraldino eram os responsáveis por nutrir a eleição do PSL no Estado de recursos para os candidatos. Eu acho que agora o Moisés vira um Césio 137, lembra disso? Césio 137 foi aquele acidente nuclear em Goiás e que ninguém queria passar por perto. Eu acho que o Moisés e a turma do PSL passam a ser um Césio 137. Exatamente. Né? Eu já vi algumas fotos, inclusive, sendo apagadas com o governador Moisés do lado. Eu fico numa situação muito tranquila, porque eu apoiei o Bolsonaro no primeiro e segundo turno, porque eu tinha o anti-PT e o Bolsonaro era o anti-PT. Eu apoiei no segundo turno o Bolsonaro e o Merizio e eu dizia que o Moisés era uma tragédia. Como é que você vai dar um Boeing para alguém pilotar que nunca pilotou um ultraleve? Mas você não deu para o Bolsonaro também?
Não, porque o Bolsonaro tinha 28 anos de Mas deputado. Não é a mesma coisa. Não, né? mas o Bolsonaro tinha Paulo Guedes no lado. Aí é uma coisa. Então não era ele, então era a equipe. Então. Quem era o Moisés, assessor de um vereador de Tubarão? Mas ele que poderia o Márcio... uma Ninguém equipe. conhecia, nem sabia quem era. Olha, ninguém votou no Moisés. Sim. Todo mundo votou no 17. Ninguém nem sabia quem era. Dizem que ele estava Não, é outra na fila, coisa. né, da votação. Prova disso que Não, é outra depois, coisa. prova disso que a RBS, depois da eleição, fez uma pesquisa do Ibope, 68% não conhecia quem era Não Moisés. sabia o nome. Depois de eleito, com 71% Mas dos votos. você trabalhou na administração municipal. Desde aquela época, e você, o Arno, o Chico, o Henrique, todo mundo sabe aqui, que no plano viário de Joinville tinha a construção de uma ponte. Na verdade, é um pontilhão. É, um pontilhão. Ah, mas é uma ponte Porque grande, não é é pequena. uma pontezinha. É, Não. uma pontezinha. Qual delas? Qual Vamos falar. Qual delas? Jaraguá do Sul, perto das pontes da Subida Itapucu, Tudo bem. pontes Dá um grandes, banho, dá um tamanho banho. da ponte do trabalhador. É, Dá um porque banho. aqui dá um banho. A ponte da rua da Praça do Olímpio. Ah, bom. Devolveram o dinheiro. Não só isso, né? Devolveram o dinheiro agora. 10 anos aí o dinheiro. Devolveram o dinheiro. Assim, ó, o que eu Lamentável. vejo aqui na questão da administração de Joinville, e falo isso de uma forma muito respeitosa, é que nós deve ter a quebra de um tabu e de um preconceito que está na cabeça das pessoas de cidade pequena. Nós não temos pensamento, principalmente as pessoas que hoje estão já há algum tempo na gestão. O Henrique veio de São Paulo, mesmo que seja do interior, mas quando você vem do interior de São Paulo, de Piracicaba, de Ribeirão Preto, de todas essas outras cidades, você vê cidade grande, pensamento de cidade grande. Quando eu comecei em 2012 a falar dos elevados, o falecido Luiz Henrique da Silveira disse assim: Joinville não aceita elevados porque enfeia a cidade. É, feia. Aí a turma do Luiz Henrique foi contra elevado. Mauro Mariano era o secretário de infraestrutura, era para fazer um elevado ali na FURJ, na Univille. Na Sim, Univille, foi é. abortado. E abortaram por conta da ordem do Me Luiz lembro Henrique. disso. Passa o tempo, fazem o primeiro elevado De terra armada. de terra armada na entrada Que não é elevado, do né? Paraíso. Na entrada É. do Paraíso. Que aquilo foi deturpado, aquele projeto. Ok. Dilapidado o projeto. Ok. Como é que é o nome daquele elevado? Ah, sei lá, Zé Guedé. Luiz Henrique da Silva. Tá vendo o tamanho Muito boa. do pensamento da Ironia. cidade? Ironia. O cara que era contra elevados, quando morre, vira nome do primeiro elevado da cidade. Esse é o tamanho, infelizmente. Só rapidinho, Kenny. Sobre aquele trevo da FURJ, certo? Que está lá hoje, eu era também contra o elevado, mas eu fui crítico daquele desenho, porque existia uma solução que em Curitiba tem muito, que é a trincheira. Isso. A trincheira é uma coisa tão Seria mais simples. barato do que aquilo. É. A trincheira, e a solução é muito simples, é só lógico. um buraquinho e acabou-se. É. É cavar. Que é o que a minha proposta de 2012 era para fazer ali no cruzamento da Prudente de Moraes com a Marquês de Olinda. Marquês de Olinda. Mas você não Porque viu já a- tem uma elevação, faz um buraquinho ali, É a trincheira. trincheira, É a e trincheira. acabou, você Acho que- deixava mas você não viu o eixo Livre. livre. Mas você não Eixo viu tem a- que ser livre. Isso. Ô, Kennedy, você não viu... Eixo tem que ser livre. Ô, Kennedy, você não viu a obra premiada? Joinville? A Porra. ponto do... Não, a Rua Marajó. Foi trevo da premiado. Rua Marajó. Não, foi O trevo da premiado Rua aquele, Marajó. o projeto da Rua Marajó com a Otto Derf ali. Ganhou um O prêmio no prefeito Ratinho. falou. Ah, foi? Foi no Ratinho. O que Ratinho foi? deu- Eu não vi isso aí. Ué. Não vi, não vi. Não, depois eu te conto. Conta no intervalo comercial aí, aguarde aí você que está nos assistindo. E Foi bom aproveitar estar com vocês. nesse momento, agradecer a presença do deputado Kennedy. Kennedy. Tem um compromisso, então muito obrigado pela sua presença, sempre dá um brilho para o Ó, nosso e venha programa. Muito no obrigado. aniversário, tá? Estou à disposição. E Traga pra um mim presentinho um pro prazer, aniversário. além de estar com o colega Wagner, mas também com três figuras que eu tenho o maior respeito, o Arnold, o Pisque e o Iquinho, que eu chamo carinhosamente de Iquinho. Eu tenho o maior carinho por vocês e como vocês puderam, junto comigo, estarmos
conversando um pouquinho sobre isso daí, continua à disposição.